Foi confirmada a implosão do Titan, o submersível que tinha o objetivo de levar turistas para ver os escombros do Titanic. Com essa implosão, ao que tudo indica, faleceram os 5 passageiros que estavam a bordo. Dentre eles, Shahzada Dawood, um milionário integrante de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Depois dessa notícia, muita gente se questionou uma coisa. E aí, como é que vai ficar a sucessão dele? Como que fica esse inventário? Mas vamos complicar mais um pouquinho. E se Shahzada Dawood fosse brasileiro? E se ele tivesse nascido no Brasil? Como que ficaria esse inventário? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Aproveita e já deixa o teu like para receber mais conteúdos como esse e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. A fortuna do paquistanês está estimada em 350 milhões de dólares. Convertendo para reais, a gente tem aí um valor de 1.673.525.000 reais. Isso complica bastante, né? Mas então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que Shahzada Dawood era um brasileiro conservador e que tinha grande parte do seu patrimônio alocado em imóveis. Ele gostava muito de investir em imóveis. Isso tudo, claro, no nosso cenário hipotético aqui, né? Para fins didáticos, a gente vai separar então esse patrimônio em 3 categorias. Sendo a primeira categoria a categoria dos imóveis. Ele tinha então 1 bilhão de reais alocado em imóveis. A segunda categoria é a categoria dos investimentos, que aqui entram poupança, fundos de renda fixa, ações, qualquer outro tipo de investimento desse tipo. Nessa categoria, ele tinha alocado 600 milhões de reais. Por fim, ele alocou 73.525.000 reais em previdência privada. Então essas 3 categorias aí formavam o patrimônio todo dele. Através dessas 3 categorias, a gente consegue ter uma ideia do quanto seria aproximadamente, a tributação desse inventário e o que ele poderia ter feito para reduzir essa tributação, para que ela fosse um pouco menor. Segundo a Wikipedia, Shahzada Dawood tinha 2 filhos. Infelizmente, um deles estava junto a bordo do submersível e acabou falecendo. Então, para fins desse inventário, a gente vai considerar que ele tinha uma esposa, que era a meeira, e um filho que vai ser o herdeiro dele. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que esse valor que ele tem alocado em previdência privada não vai entrar no inventário. A previdência privada ela tem todo um regramento próprio na legislação que permite que ela divida diretamente aos beneficiários os valores que estão depositados nela. Então, quem o Shahzada Dawood indicou como beneficiário da Previdência vai receber integralmente, ou na sua participação aí, esses valores sem precisar passar por dentro do inventário. Então, para fins sucessórios, esse investimento que ele fez foi um ótimo investimento. Agora, tirando esse valor, a gente tem aí um patrimônio restante de 1 bilhão e 600 milhões de reais, sendo que 1 bilhão de reais está alocado em imóveis e 600 milhões de reais está alocado nos investimentos aí, ações, renda fixa, poupança, essas coisas. Toda essa parcela de patrimônio, ela vai sofrer incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Para conhecimento, o ITCMD é um imposto que no Brasil ele pode ir até 8% do valor do patrimônio. Cada estado do Brasil pode definir por legislação própria a sua alíquota do ITCMD, fazendo com que ela varie de estado para estado. Com isso, então, vamos considerar que Shahzada Dawood nasceu e tinha grande parte do seu patrimônio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o local onde está sendo gravado esse vídeo, que para fins tributários, o Rio Grande do Sul ele tem um limite de até 6% de alíquota para ITCMD de inventário. Então, o inventário vai sofrer no máximo uma tributação de 6% de ITCMD. Vamos considerar então que ele era casado pela comunhão universal de bens e que, portanto, a companheira dele é a meeira desse patrimônio. O que isso quer dizer? A meeira, é aquela ou aquele que tem direito à meação. A meação é a metade de tudo que tem, a metade do patrimônio. Então, metade de todo o patrimônio do Shahzada Dawood era da sua esposa, pelo regime de comunhão que eles tinham. E esses 50% do patrimônio, que são de direito dela, não vão ser tributados dentro do inventário, porque a legislação entende que esse patrimônio já era dela. Não vai haver uma transmissão, não vai ser transmitido para ela, isso já era de direito dela. Ela simplesmente vai consolidar esses 50% do patrimônio como sendo dela, através do inventário, mas não vai sofrer tributação. Nesse caso, como temos só um herdeiro, que é o filho vivo, todo o restante do patrimônio, ou seja, os 50% do patrimônio, vão ser deixados como herança para esse filho. E esse patrimônio, sim, esses 50%, sim, vão sofrer tributação.
essa parcela toda vai ser tributada numa alíquota de 6%. A alíquota do ITCMD ela é progressiva, de acordo com o valor do patrimônio, mas como esse valor é realmente alto, consideravelmente alto, toda a tributação vai ser pela alíquota máxima, e aqui no Rio Grande do Sul é de 6%. Bom, fazendo os cálculos, só o filho do Shahzada Dawood vai pagar 48 milhões de reais em impostos, são quase 50 milhões de reais em impostos. É um valor muito expressivo. Independente do patrimônio que se tenha, ninguém fica feliz em pagar um valor de imposto, sendo que existem formas simples de se reduzir esse valor dentro da legislação. Eu vou te dar um exemplo. Desse 1 bilhão que estava alocado em imóveis, se o Shahzada Dawood, em vida, tivesse doado metade desse valor, prevendo a sua morte ou prevendo o seu inventário, ou simplesmente se programando para que isso aconteça, quando acontecer, né? Se ele tivesse doado 50% desse valor em imóveis, a mesma parte que teria entrado no inventário, para o seu filho vivo, mas tendo cuidado de fazer essa doação com a anotação de reserva de usufruto, isso significa que ele poderia fazer uma doação desses imóveis para os seus filhos e garantir para ele a reserva do usufruto enquanto vivo. E o que isso quer dizer? É que na matrícula do imóvel vai estar o nome do herdeiro como proprietário, mas também vai ter uma anotação dizendo que o doador é o usufrutuário. E o que isso significa? Significa que quem doou o imóvel está resguardando os direitos de administração desse imóvel para ele. Só ele vai ter esse direito de dispor sobre o imóvel. Mesmo que o filho dele seja proprietário na matrícula, esse imóvel só vai poder ser vendido ou só vai poder ser administrado de acordo com a vontade do usufrutuário, com a vontade de quem doou. Então ele continuaria administrando todos os imóveis dele, e com a diferença de que, quando ele falecesse, com o simples registro da certidão de óbito, a gente conseguiria consolidar a propriedade desse imóvel para o filho dele, sem precisar passar por inventário nenhum. Tá, mas o que isso muda nos valores de imposto que tem que ser pago? Vamos dar uma olhada. Aqui no Rio Grande do Sul, a alíquota máxima para doação é de 4,5%. Então a gente está indo de 6% no inventário para 4,5% na doação, o que diminui drasticamente o imposto que deveria ser pago. Se a gente considerar então esses 500 milhões de reais em imóveis que iriam diretamente para o filho no inventário com uma tributação de 6%, na doação com uma tributação de 4,5%, se pagaria de imposto 22 milhões e 500 mil reais, sendo que na alíquota de 6% do inventário, esse valor de imposto a pagar seria de 30 milhões de reais. É uma redução de 7 milhões e meio de reais, aplicando-se uma estratégia simples de planejamento sucessório ou planejamento patrimonial. É claro que mostrando esses valores exorbitantes, a nossa noção de economia pode ficar distorcida, mas qualquer um pode fazer esse tipo de planejamento sucessório. Isso não é feito só para os milionários e bilionários. Mas me diz aí, tu já sabia dessa forma de planejamento? Compartilha esse vídeo com alguém que pode achar interessante essa informação. E se tu quer saber também outras formas de reduzir essa tributação desse inventário ou de qualquer inventário, deixa aqui nos comentários, que aí de repente eu faço outro vídeo mostrando aí o que a legislação permite, quais as opções que a legislação nos dá para a gente poder reduzir essa carga tributária. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.